Vamos para o questionário 2 da unidade expoentes, radicais e notação científica. Primeira questão, calcule a raiz quadrada. Raiz quadrada de 100. Então, qual é o número que vezes ele mesmo dá 100? Isso é fácil, né? O número 10, porque 10 ao quadrado é o 100. Então, vamos para a próxima questão. Sem usar calculadora, escolha a afirmação que melhor descreve o valor de raiz quadrada de 24. Escolha uma resposta apenas. Bom, 24 está próximo de um quadrado perfeito, que é o 25. Não é? Se fosse 25 aqui dentro, a raiz de 25 seria exatamente 5. Porém, não é. Então, aqui a gente precisa saber estimar o valor da raiz quadrada de 24. 24 é uma unidade menor que 25. Né? O quadrado perfeito abaixo do 25 é o 16, que seria 4 ao quadrado. E acima dele é o 25, que seria o 5 ao quadrado. O 24 está bem mais próximo do 25 do que do 16, correto? Então, esta raiz quadrada, ela com certeza não é 5. É um valor menor que 5, porque o 24 é menor que o 25. Tudo bem? Então, vamos analisar as respostas que estão aqui. Ó. Está entre 4 e 4,5. Bom, se esse número aqui fosse o 16, seria 4 a resposta. Não é? Se fosse 25, seria 5. O 24 está bem mais próximo do 25. Então, a raiz quadrada de 24 é um número bem próximo do 5, só que menor que o 5. Tudo bem? Então, está entre 4 e 4,5? Não. Está entre 4,5 e 5? Ok, essa daqui parece que encaixa no nosso raciocínio. O valor, a raiz de 24 está entre 5 e 5,5? Não, não pode ser nem 5 e nem mais que 5, porque o 24 é menor que o 25. E aqui a mesma coisa, certo? Então, a resposta correta vai ser essa daqui. Vamos para a próxima. Simplifique. Remova todos os quadrados perfeitos de dentro da raiz quadrada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa decompor o 63 em fatores primos. Então, vamos lá. Então, veja, eu não vou fazer aquela chave, aquele algoritmo, não é? Toda aquela história para decompor o 63, porque nós já discutimos exaustivamente isso, não é? Então, eu só vou escrever o seguinte, ó. O 63 é igual a 3 ao quadrado vezes 7. Esta é 7 a primeira, né? Mas só para constar aqui. Então, esta é a decomposição, não é, em fatores primos do 63. Assim, a raiz quadrada de 63 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes o 7 a primeira, elevado a 1.
Tá bom? Ou seja, esta é a pergunta do exercício, né? O exercício quer que nós removemos todos os quadrados perfeitos de dentro desta raiz quadrada. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Por sua vez, né, a raiz de um produto é o produto das raízes. Então, estamos somente aplicando aqui as propriedades, não é? A raiz quadrada, o índice aqui é 2, não é? Porque quando não tem nada, significa que a raiz é quadrada aqui. Então, a raiz quadrada de 3 ao quadrado é o próprio 3 vezes raiz quadrada de 7, porque não tem como mais simplificar isso daqui. Então, a raiz quadrada de 63 é igual a 3 vezes a raiz de 7. Não é? Então, vamos lá e vamos colocar 3, digitei aqui no teclado, né, número 3, aí venho aqui ó, com o mouse, coloco o símbolo de raiz e digito com o teclado 7, clico fora, não é? 3 raiz de 7. Verificar. Ok, bom trabalho. Próxima questão. Quanto vale a raiz cúbica de 729? Bom, então você precisa decompor o 729 em fatores primos. Vamos lá. Então, não é? Quando você executar, né, a decomposição dos 729 em fatores primos, você vai chegar à conclusão que o 729 é igual a 3 elevado a 6. Não é? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 6 vezes o 3 aqui, multiplicando ele mesmo. Tá bom. Só que a pergunta do exercício é: quanto vale a raiz cúbica dos 729? Mas como o 729 é o 3 à sexta, então a pergunta do exercício é: quanto vale a raiz cúbica de 3 à sexta? De 3 elevado a 6. Bom, vou fazer isso daqui de duas formas. Olha só. Primeira delas, vou reescrever o que está dentro do radical assim, ó. 3 à terceira vezes 3 à terceira. Por quê? Porque no produto de potências de mesma base, eu copio a base e somo os expoentes. Certo? Esta é a propriedade. Tá bom. Outra propriedade é usada até no exercício passado. Raiz de produto, não é? É o mesmo que o produto das raízes. Mas quais são os índices aqui? O mesmo que esse. O mesmo. O mesmo aqui. Então, produto, não é? Ó, raiz de um produto é igual ao produto, não é, das raízes. Então, esse 3 elevado a 3 eu coloco aqui, e esse 3 elevado a 3 eu coloco aqui. Certo? Então, raiz cúbica de 3 ao cubo, não é? Isso daqui se cancela.
e eu vou ficar somente com o 3. E aqui, não é? A mesma coisa, raiz cúbica de 3 ao cubo, eu vou ficar somente com o 3. Então, isso dá 9. Já sabemos a resposta. Porém, né, aqui, ó, nesta etapa, não é? Nesta etapa, a gente poderia usar a seguinte propriedade, né, ó. Essa é a propriedade mais importante de todas aí, porque te permite escrever, passar de notação de raiz para notação de potência, né? Então, qual é essa propriedade? A propriedade é a seguinte, ó. Se eu tenho a raiz de um número A que está elevado a um m e tudo isso está num índice n de navio, ou seja, a raiz enésima, né, de a elevado a m, isso é igual a elevado a esse sobre esse. Tá bom. Então, vamos colocar aqui. Então, como é que você aplica essa propriedade aqui, ó? Não é? Então, se você tivesse aqui, você faria o quê? Faria raiz cúbica de 3 elevado a 6 é o mesmo que, olha só, você copia esta aqui, 3 elevado a quanto? Esse dividido por esse. Esse dividido por esse. Que é o mesmo que 3. Quanto que é 6 dividido por 3? É 2. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Então, ó, de duas formas diferentes, eu cheguei no 9 aqui, não é? No exercício. Então, a gente vai lá para a plataforma, digita o 9, verifica e vamos para o próximo exercício. A raiz quadrada de 121, não é? Aí vem aquela história. Eu preciso decompor o 121 em fatores primos. A decomposição dele é 11 ao quadrado, que é 11 vezes 11. A pergunta do exercício é quanto vale a raiz de 121. Então, a raiz de 121 é a mesma coisa que a raiz de 11 ao quadrado, né? Como aqui tem o índice 2, quando não aparece nada, a raiz é quadrada, né? Então, raiz quadrada de 11 ao quadrado, né? Aplicando essa propriedade aí que a gente viu no exercício anterior, né? Vou repetir aqui, ó, né? Vou repetir a propriedade, ó. Essa é a propriedade mais importante de todas, né? Porque te permite escrever uma potência em forma de raiz e também uma raiz em forma de potência, não é isso? Ó? Então, raiz quadrada de 11 ao quadrado é a mesma coisa que 11, olha aqui, elevado a quem? O expoente do 11 dividido por quem? Ao índice dessa raiz, que quando não tem nada é o 2. Então, o 11 está elevado a quem? Quanto é 2 dividido por 2? 1. E 11 elevado a 1 é o próprio 11. Então, basta que nós, né, coloquemos aí a resposta correta, 11. Ok, com isso a gente termina este questionário, né? Bons estudos aí para vocês.